Olá, Aspira! Vamos então para a parte final aí desse conteúdo sobre feedback. Como dar feedback? Que cuidados eu devo ter? Que método ou processo eu devo seguir? E aqui eu vou deixar então para vocês algumas sugestões, algumas orientações. A primeira delas é que feedback não é algo que somente líderes podem dar para liderados, supervisor pode dar para o supervisionado, coordenador para o coordenado. Feedback a gente deve dar entre colegas, a gente deve dar para o nosso líder, né? Para o nosso chefe, para quem quer que seja, porque se coloquem, como eu falei, na posição de cada um deles, né? Dos seus colegas, dos seus líderes. Você gostaria de ser informado que o caminho que você está seguindo não vai te levar para a praia como era o seu plano e vai te levar para o Mato Grosso o quanto antes? Ou você preferia ter percorrido centenas de quilômetros, gastado tempo, combustível, outros equipamentos do teu carro, né? Perdendo a curtição que você teria na praia, na estrada, e só depois de muito tempo descobrir que você chegou em lugar errado. Então, como eu acho que a tua resposta deve ser parecida com a minha, eu gostaria o quanto antes saber que eu não estou no caminho certo, ou o quanto antes confirmar que eu estou no caminho certo, para que eu siga e chegue o mais rápido possível no meu destino, tenha esse hábito, essa prática de feedback. E eu posso te dizer o seguinte, quanto mais feedback a gente der para os outros, melhor a gente vai ficar, mais fácil ele vai ficar. Como tudo na vida, feedback também é uma questão de prática, de treino. Então, deem feedbacks. Essa é a primeira orientação. A segunda é, o feedback nunca, em hipótese alguma, pode ter um caráter pessoal. A gente jamais vai dar feedback falando de uma pessoa. A gente vai falar das atitudes, das ações que essa pessoa teve no trabalho, se a gente estiver falando do foco aqui profissional, e quando a gente estiver falando até do foco pessoal, as atitudes que ela teve na vida, no dia a dia. Mas atitudes e não pessoas, não caráter. Tá legal? Existem 4 dicas que são simples, mas que se forem seguidas tornam todo o feedback um bom feedback. Como eu falei, não interessa ser positivo, negativo, construtivo, ele é um feedback, né? Bem feito. Primeiro, é o que a gente chama de timing, é o tempo ideal, o tempo adequado para dar o feedback. Por exemplo, quando não é o momento para você dar um feedback? Quando você está recebendo como eu já disse, né? Porque aí vira acusação, discussão, e essa não é a proposta do feedback. Muitas vezes, no meio de uma situação turbulenta, de uma crise, se aquilo não é essencial para corrigir o curso naquele momento, você pode esperar terminar o problema, a situação, porque vamos focar primeiro na solução do problema e depois sim avaliar como a gente poderia ter feito diferente e melhor, né? Ou tudo aquilo que a gente fez muito bem feito e que deve ser repetido nas próximas. E também não é o momento se a gente esperar passar muito tempo da situação ocorrida, né? Então o feedback precisa ser dado o mais próximo possível de quando a situação ocorreu, né? Então você teve situações que ocorreram em janeiro, mas porque não estava confortável, porque não dominava, porque ainda não tinha visto um vídeo tão bacana te dando dicas, ficou aí postergando, postergando, e agora resolveu que em julho você vai chamar a pessoa e dar o feedback daquilo que aconteceu lá em janeiro. Isso já perdeu o propósito, perdeu o sentido. A própria pessoa não vai ter mais tão viva a lembrança nem da ação, nem dos impactos ou consequências que aquela ação teve. Então, o feedback deve ser no momento mais próximo possível da situação ocorrida. Segundo aspecto, segunda prática aqui desse método, o feedback deve ser baseado em fatos. Ele não pode ser baseado em percepções, em sentimentos, em achismos, né? Você não pode vir, por exemplo, olha, você não pode usar boné vermelho durante o expediente porque eu não gosto, eu acho que isso não pega bem para os clientes.
Isso é sentimento. Eu não gosto, eu acho que isso não pega bem para os clientes. Quem disse? Talvez os clientes não se importem, talvez tenha cliente que goste. Agora é diferente se você vier e disser o seguinte: você não pode vir de boné vermelho porque, segundo a diretriz da nossa empresa, porque segundo o código de vestimenta da nossa empresa, ninguém pode trabalhar de boné. E por esse motivo você não pode vir, porque isso, na visão da empresa, causa impactos na seriedade da empresa, enfim, não estou aqui, né, não vou julgar o que é verdadeiro ou não, mas assim, qual é a consequência de você usar boné? Você está ferindo uma norma da empresa e essa norma foi criada porque entende que isso gera algum benefício para nós enquanto companhia junto aos clientes. Isso não é feedback, isso é sentimento. Quando você fala da norma e da regra, aí é feedback. Terceiro aspecto, você também precisa descrever quais são os impactos daquela ação, quais são as consequências daquela ação, seja ela boa, seja ela ruim. Então, você, por exemplo, vou pegar aqui uma outra situação. Denis está chegando atrasado todos os dias na empresa. O líder do Denis vai dar um feedback e vai dizer, vamos lá, forma errada. Denis, eu não estou gostando que você está chegando atrasado todos os dias e isso não é bom para a nossa organização e eu queria que você não fizesse mais isso. Forma adequada. Passado, talvez, uma semana, para ver se isso se repetiu, se foi em apenas uma situação, então considerando que durante a semana toda eu cheguei atrasado e de forma mais específica, né? Não de você tem chegado atrasado ou você sempre chega atrasado, cuidado com as generalizações. Então, Denis, eu notei que na última semana você chegou atrasado 4 vezes. Aí antes de acusar de algo, porque não é essa a proposta do feedback, você pergunta, está acontecendo alguma coisa? Às vezes está. Ele está com gente doente em casa, acompanhando o tratamento médico de pai, mãe, esposa, filho, marido. Né? Está acontecendo alguma coisa? Não, não está. Fala, então eu vou te dizer o seguinte, não está sendo bom para você esses atrasos frequentes. Por 2 motivos. Não está sendo bom para o time e para você. Primeiro, porque todos os demais cumprem os seus horários e se sentem injustiçados, já que você não cumpre o seu horário de forma integral. Mas principalmente, as suas entregas estão ficando comprometidas e tudo leva a crer que o motivo é você estar trabalhando menos horas do que os demais. Você está chegando atrasado. Então, você perdeu aquela reunião de início de dia que a gente faz às quartas-feiras, porque você chegou atrasado. A entrega do relatório XYZ que você tinha que fazer também você atrasou. E qualquer outro impacto que você tenha notado que você possa exemplificar para ele. E aí, para o quarto ponto, para concluir o feedback, você vai dizer qual é o comportamento esperado. Então, você, no momento adequado, você, baseado em fatos, retratando os impactos e dizendo qual é o comportamento adequado, você está dando um ótimo feedback. Né? Então, o que eu espero de agora em diante é que você volte a chegar nos horários todos os dias, para que você não perca as reuniões importantes de time e para que você também não perca os prazos assumidos com a nossa liderança, comigo, com quem quer que seja, com o cliente. Né? Vocês notam a diferença, né, de você simplesmente vir e falar: olha, você está chegando atrasado e você não pode chegar, eu não gosto que você chegue atrasado, não é correto. Tá bom, tudo isso é verdade, mas isso não é um feedback, isso é um sentimento que você está dividindo com o teu colega, funcionário, líder. Ficou claro para vocês? Antes de terminar, eu vou fazer um último comentário.
que está muito relacionado à forma de dar feedback. Existem algumas linhas de estudo, de treinamentos, inclusive, que falam muito do feedback sanduíche ou do feedback PNP. O que é PNP? Você vai dar um feedback para alguém e se esse feedback tem um conteúdo de melhoria, tem uma parte que não está legal, você antes fala uma parte boa, depois você insere a parte que você quer de fato a melhoria e você termina com uma parte boa na esperança de que você não crie uma rejeição logo no início da conversa e também que ao final da conversa a pessoa saia com alguma, não desmotivada, enfim, chateada, né? Então, eu individualmente não gosto desse método, não gosto que usem esse método comigo e eu vou explicar por quê e por isso eu não gosto de usar. Eu vou dar um exemplo, vai? Alguém chega para mim e fala assim: Denis, aquela torta de frango que você faz é maravilhosa, mas você está chegando atrasado todos os dias, isso está trazendo alguns impactos, por mais que faça tudo direitinho, tá? Fale no tempo adequado, fale baseado em fatos, do impacto trazido e da ação esperada, mas falou isso empacotado e no final ele fala assim: puta, e além disso, cara, que legal esse seu tênis aí, hein? Ficou muito bem em você, cara, deu um ar jovial e tal. Bom, legal mesmo, onde é que você comprou? Por que eu não... Bom, eu fui caricato agora, né? Na verdade, o feedback poderia ser assim, fazendo de uma forma mais séria. Denis, os relatórios que você entrega têm uma qualidade impecável. O nosso vice-presidente usa aqueles relatórios para apresentar para os clientes e ele sempre reconhece que você faz de uma forma excelente. Eu tenho notado ultimamente, entretanto, que você está chegando atrasado e isso está trazendo impactos, blá, 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 blá. E ao final falar, uma outra coisa que eu queria te dizer, assim, eu tenho notado como você ajuda os seus colegas e eles estão se desenvolvendo e é muito bacana você com essa experiência já compartilhando esse conhecimento com eles. Parabéns! Como é que eu leio todo esse feedback? Eu descarto as duas extremidades, porque ao perceber que ele veio em um método PNP, eu falo, bom, o que ele queria me dizer mesmo era que eu estou chegando atrasado. E tudo bem, pode me dizer. A gente tem que estar aberto, lembra? A feedback. Se ele de fato quisesse valorizar a qualidade dos meus relatórios ou o trabalho que eu faço com os colegas de ajudar no desenvolvimento deles, etc., eu prefiro ouvir isso de forma isolada. Então, Denis, vem cá, eu preciso te dar um feedback. Cara, os relatórios que você gera estão impecáveis. Parabéns. Informação correta, sem erros, visualmente atrativo, agradável, prático, fácil de consumir aquela informação. Poxa, legal. Aí vai massagear meu ego mesmo, vou falar, vou continuar fazendo cada vez melhor esses relatórios. Então, eu não gosto desse método, eu não utilizo esse método. Eu não estou dizendo que ele não funcione, eu entendo que isso pode variar de maturidade profissional, né, de quem está recebendo o feedback, de quem está dando o feedback, mas eu ainda acho que um feedback bem dado, seguindo os passos que a gente conversou aqui, por mais que a gente vá dizer a alguém algo que num primeiro momento ela possa não gostar, a gente, se o nosso propósito de fato foi de ajudar aquela pessoa, em algum momento ela provavelmente fará uso daquilo, né? Se você fez, como eu disse, de uma forma adequada, se você está realmente próximo o bastante para conseguir trazer o feedback, né? Não foi aquela coisa de eu ouvir de outra pessoa e aí você vai transmitir algo. Se vocês gostaram desse conteúdo, eu peço mais uma vez o joinha de vocês. Isso é um feedback. Eu quero mais feedback, se possível, nos comentários aqui. Quero que vocês tragam situações, comentários, o que concordam, o que não concordam. A ideia é que a gente construa isso junto, lembra? Mais uma vez, eu agradeço quem ficou até o final. Desejo para vocês todo sucesso, faca na carreira, um abraço.